Para aquelas pessoas que, na sua inocência ou até mesmo ignorância, ainda acreditam que o PT é um partido como qualquer outro e que essa questão do Foro de São Paulo e o envolvimento do PT com guerrilhas como as Farc não passa de teoria da conspiração, eu vou mostrar para vocês algo que tem muita semelhança com o que vivemos hoje no nosso país e que não é pura e nem simples coincidência. Eu quero falar do famoso Decálogo de Lenin. Para quem não sabe, Lenin foi um revolucionário e chefe de Estado russo, líder do Partido Comunista. O Decálogo foi escrito em 1913 pelo próprio Lenin, que foi o pai do comunismo, e apresenta táticas e ações para a tomada do poder que precisam ser seguidas para que dê certo. Qualquer pessoa de bom senso e com no máximo 2 neurônios no cérebro iria perceber grande semelhança entre as instruções de Lenin e o estado de coisas que vivemos hoje em dia no Brasil. O Decálogo, como o nome diz, são 10 táticas e eu vou ler uma a uma o mais breve possível. Vamos à número 1. Corrompa a juventude e deles liberdade sexual. Bom, isso é algo inegável que está acontecendo dentro da nossa sociedade com os nossos jovens, onde os princípios básicos de moral, educação e bons costumes se perderam no tempo e deu lugar a todo tipo de depravação, exposição sexual, uso de drogas e grande apologia ao sexo, em alguns ritmos musicais. Essa corrupção que Lenin fala se consegue através do incentivo da apologia ao uso de drogas, liberdade sexual. E, nesse caso, a palavra mais indicada nem é liberdade, é libertinagem. E essa questão do aborto que as feministas tratam como se fosse um direito inerente da mulher decidir sobre a vida ou a morte de outra pessoa, e eu digo pessoa sim, porque a vida começa na concepção, portanto o feto não é extensão do corpo da mulher, e ela não tem, em absoluto, o direito de decidir, como eu já falei, entre a vida ou a morte de outro ser humano. Sendo óbvio que a legalização do aborto banalizaria essa prática, porque as pessoas, principalmente os jovens, iriam se prevenir menos com a segurança de que, se acontecesse uma gravidez indesejada, teriam um hospital público pago com o nosso dinheiro para cometer esse homicídio que chamam de aborto. Se você observar, a mídia é uma das maiores incentivadoras dessas promiscuidades, pregando a liberdade e exposição sexual, principalmente em suas novelas. Tem também essa maldita cartilha gay que querem levar para dentro das escolas com o objetivo de incentivar o homossexualismo em crianças e adolescentes em fase de formação de caráter e personalidade. Enfim, essa primeira tática para a tomada do poder é muito importante porque é muito mais fácil dominar uma nação de promíscuos e drogados. Número 2, a tática número 2. Infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. Bem, a gente sabe que quase que 100% da mídia brasileira é de esquerda e, sendo assim, com a ausência de vozes de direita falamos, digamos assim, faz com que muitas coisas que não são verdades passem a ser encaradas como se fossem e as verdades de fato nunca apareçam. E isso é uma coisa absolutamente anormal, porque em qualquer lugar, em qualquer país, a esquerda e a direita repartem, digamos assim, os meios de comunicação e difusão. O que não acontece aqui no Brasil. O controle da mídia serve para a corrupção da juventude, como vimos no tópico anterior, e a implantação de informações que interessem ao governo. E através da mídia é possível influenciar na cultura, educação e no psicológico das pessoas, fazendo com que elas, com o tempo, através de uma assintosa repetição pela mídia, acabem absorvendo ideologias e comportamentos que até pouco tempo atrás repudiavam e sem que percebam que estão sendo induzidas a isso. Observem como a mídia bate e ridiculariza quem defende os valores cristãos e a moral, como, por exemplo, Marcos Feliciano, Jair Bolsonaro, Silas Malafaia e tantos outros.
taxando-os de fascistas, fundamentalistas, reacionários, opressores, perseguidores de minoria, preconceituosos, racistas, e estereotipando essas pessoas. E a população acaba sendo influenciada por isso e internaliza essas ideias. E esse é exatamente o objetivo da esquerda: ridicularizar e assassinar a reputação de quem não compartilha dos mesmos ideais sórdidos deles. E de quem preserva a família, que é e sempre será a base e o pilar de uma sociedade em qualquer lugar do mundo. E um outro exemplo de manipulação dos órgãos de comunicação é o Foro de São Paulo, que foi escondido pela mídia durante anos. E mesmo hoje, que já se fala bastante, pelo menos nas redes sociais, sobre o assunto, ainda assim a mídia não fala quase nada sobre o foro. A tática número 3. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Bem, é negro contra branco, branco contra negro, gay contra hétero, hétero contra gay, sul contra norte, norte contra sul, enfim, é o que se vê hoje, né? E existe também um número muito grande de associações de todo tipo. É associação de ateus, de homossexuais, de sem-terras, de índios, entre outros. E essa segmentação, estigmatizando a sociedade, acaba criando conflitos internos e gerando medo, insegurança, e tudo isso faz parte desse processo de tomada do poder. Porque quando a situação sair do controle e se tornar perigosa, justificará um governo autoritário com o poder centralizado em pouquíssimas mãos. Vamos à tática 4. Destrua a confiança do povo em seus líderes. Bom, o povo já não confia em seus líderes por aqui há muito tempo, né? A palavra político já está tão estigmatizada que, quando se fala nela, se remete à corrupção. Político é igual a ladrão. Essa é a ideia atual, né? A tática 5. Fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito. Mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. E é exatamente o que está acontecendo. Dilma disse que, para se ganhar uma eleição, se faz o diabo. E realmente ela fez, né? Além de tentar atacar a reputação de todas as maneiras do candidato Aécio, há grandes indícios também de fraude nessa eleição. O PT fala tanto em democracia, mas persegue e assassina a reputação de todos que ousem criticá-lo. Democracia não é apenas o direito de votar em uma eleição, não. Até porque esse direito no Brasil está ameaçado por essas urnas eletrônicas fajutas que qualquer criança consegue fraudar. Democracia vai muito além disso. O Estado que se encontra no nosso país não condiz com um Estado democrático, não. Todas as instituições devidamente aparelhadas pelo PT, STJ, STE e o maior de todos, o guardião da nossa Constituição Federal, o STF, ficará agora com mais 5 ministros que o PT indicará praticamente 100% aparelhado por esses canalhas petistas, por essa quadrilha. E isso é democracia? Calaram a boca da revista Veja em pleno período de campanha eleitoral, porque noticiava em sua capa um escândalo envolvendo o PT. E quem foi que proibiu a divulgação da revista? O ministro Admar Gonzaga, do STE, que foi indicado pelo PT e que era advogado da presidenta Dilma em 2010. Isso mesmo, advogado. E continua, pelo jeito, exercendo essa função, não é? Ou seja, onde quer que alguém ingresse contra o PT, vai ter um petista, filho da mãe, de prontidão para barrá-lo. E isso é um Estado democrático de direito? Só se for em Cuba ou na Venezuela. Vamos para o número 6. Colabore para o esbanjamento do dinheiro público, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior,
e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. A inflação, como todo mundo sabe, está aí. E sobre o esbanjamento do dinheiro público, querem mais esbanjamento do que esse financiamento inconstitucional do Porto Mariel em Cuba? Quer mais esbanjamento do que as obras da Copa do Mundo? Enfim. A número 7 diz: promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Tática número 8. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não a coíbam. Um bom exemplo é o aumento do tráfico de drogas no país, que não é coibido, muito pelo contrário. O PT é aliado das Farc, que é a maior abastecedora de drogas do Brasil. Inclusive, tirou o exército das fronteiras para facilitar a entrada de drogas aqui. E quando os Black Blocs saem às ruas patrocinados por gente do governo para promover baderna e quebradeira, os policiais muito pouco podem fazer, porque sabem que se machucar ou matarem algum desses vermes, vão ser punidos e talvez até banidos da polícia. A polícia está de mãos atadas, porque esses vagabundos, esses delinquentes, para o governo, têm muito mais valor do que um policial. Isso é fato. Matar um bandido, um traficante no nosso país virou crime hediondo. Mas matar o policial não tem problema. Vejam a inversão de valores e a anarquia que se instalou nesse país. A tática número 9. Contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Um povo que está acostumado com tanta corrupção e irregularidades no seu cotidiano, uma sociedade formada por pessoas corrompidas moralmente, não tem moral para cobrar ética e honestidade de seus governantes. E sendo assim, acabam por ser cúmplices de todo esse estado de coisas, dessa roubalheira dos nossos cofres. E essa cumplicidade se dá em troca de favores, compra de votos, e bolsa isso, e bolsa aquilo, etc. E a tática número 10. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. O governo tem cadastro de todas as armas que existem legalmente no território brasileiro e faz de tudo para aumentar o desarmamento o máximo possível. O referendo que foi feito para perguntar se a população queria ou não o desarmamento, e a população disse não, não foi respeitado. Porque o desarmamento faz parte dessa tática de tomada de poder. Porque uma população desarmada não tem como lutar contra o governo. E ela armada poderia tomar o poder. E eles não querem de maneira alguma assumir esse risco. Vejam então como existem semelhanças que não são, como eu disse no início, nem pura e nem simples coincidência. É a perfeita articulação e planejamento para a tomada do poder em nosso país. É o cumprimento à risca do decálogo de Lenin, o pai do comunismo. Bom, os fatos estão estampados diariamente em nossa cara, só não vê quem realmente não quer, ou é ignorante, ou compactua dos mesmos ideais. O fato é que se estamos caminhando a passos largos, que estamos caminhando sim a passos largos para uma ditadura comunista, para sermos uma Cuba ou uma Venezuela. E não esperem que o PT entre com soldados armados anunciando um golpe comunista, porque o golpe já foi dado, já está sendo dado sorrateiramente há anos, debaixo das barbas de todo mundo. O foco central, o comando principal deles, é o Foro de São Paulo. É este que deve ser combatido. Eu vou repetir o que eu sempre digo. O PT e todos os partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão na ilegalidade, conforme o artigo 5º da Lei 9.096 de 1995. Até decorei já a lei. Precisamos gritar isso aos 4 cantos enquanto podemos. Não podemos continuar omissos vendo esses vermes comerem o nosso país. É hora de acordar a população.